bom dia, galerinha massa! Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso canal Deu a Louca na Matemática, iremos estudar relações métricas no triângulo retângulo. Então, se você quer aprender facinho com o professor Jefferson, se liga aí na aula, vamos nessa! Bom, gente, para começo de história, certo? A primeira noção que devemos ter é que estas relações métricas, elas podem ser conferidas, podem ser observadas em triângulos retângulos. Lembram da aula anterior que tivemos? A relação de Pitágoras, não é isso? Que foi traduzida para nós como Teorema de Pitágoras. Além desta relação métrica, existem outras que nós iremos aprender agora. E também é importante nessa aula a gente ter ideias de semelhança de triângulos, mas eu acredito que vocês todos aí sabem que foi um dos outros conteúdos que nós estudamos anteriormente. Então nós temos aqui esse triângulo ABC, ele é um triângulo que possui um ângulo reto no seu interior, logo ele é chamado de triângulo retângulo. Nós temos a medida da hipotenusa, que vai ser essa medida Azinho, certo? Nós temos a medida dos catetos, AB, que vai medir C, e nós temos a medida do cateto AC, que mede B, certo? Observe aqui, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou observando aqui três triângulos. O triângulo ABC, o triângulo maior, o triângulo AHC, e esse H aqui é o vértice, é o ponto de cruzamento da altura do triângulo maior com a sua base, certo? Então, só recapitulando, o triângulo ABC, o maior, o triângulo AHC e o triângulo menorzinho AHB. Eu irei decompor aqui esses triângulos para vocês observarem direitinho, tá bom? Bom, gente, só a nível de observação, eu irei decompor esse nosso triângulo maior em outros três triângulos. Então, como eu disse para vocês, ó, eu vou ter esse triângulo maior, ABC, terei o triângulo menorzinho, o triângulo AHC, e terei o triângulo menorzinho aqui, ó. O triângulo médio foi o rosa, o triângulo pequenininho aqui, o verdinho, tá? ABH, triângulo ABH, tá bom? Então eu irei colocar esses triângulos aqui, já eu volto. Bom, gente, aqui, ó, eu fiz a decomposição, certo, deste triângulo que eu tinha em outros três triângulos que a gente já definiu. O triângulo ABC, o triângulo AHB e o triângulo AHC. O que é que esses triângulos têm em comum? Ó, a gente pode ter em comum o ângulo reto, certo? A gente tem em comum também, ó, esses ângulos aqui vermelhos e os ângulos azuis. Logo, pelo primeiro caso de semelhança de triângulos, o caso AA, certo? Ângulo, todos esses três triângulos aqui são semelhantes. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que montar relações de proporcionalidade existente entre esses triângulos, tá? Porque se os triângulos são semelhantes, se existem ângulos congruentes, certo? Então existem lados correspondentes proporcionais. Então a gente vai fazer exatamente isso, montar essas razões de proporcionalidade existente entre os lados desses três triângulos. Vamos nessa? Nada. Vamos enumerar aqui esses triângulos. Este triângulo eu vou chamar de triângulo 1. Este menorzinho, verdinho, eu vou chamar de triângulo 2. E este lilás eu vou chamar de triângulo 3, tá? Primeira coisa, eu vou montar a relação de proporcionalidade entre o triângulo 1 e 2, tá? 1 e 2. Então vejam só, no triângulo 1, triângulo laranja, o ângulo reto, o ângulo A, que está no vértice A, está olhando para que lado deste triângulo? O lado que mede Azinho. Então eu vou dizer que Azinho está para o seu lado correspondente no triângulo verdinho, que é o triângulo 2. Este mesmo ângulo reto, ó, que estava aqui no triângulo maior, no triângulo menor,
triângulo verde, ele está olhando para que lado? O lado que mede C. Muito bem. Então, eu vou dizer que A está para C. Olhando as relações existentes entre os outros lados desses dois triângulos. O ângulo vermelho, certo? No triângulo laranja, está olhando para o lado que mede B. Então, eu vou dizer que B está para quem? Este mesmo ângulo no triângulo verde está olhando para o lado que mede H, para a altura, né? Muito bem. Assim como o ângulo azul no triângulo laranja está olhando aqui, ó, para o lado que mede C, assim como C está para quem? No triângulo verde, esse mesmo ângulo azul está olhando para o lado que mede N. Muito bem, C está para N. Ok, pessoal. Agora a gente vai montar a relação de proporcionalidade entre o triângulo 1 e o triângulo 3. Vamos lá. O ângulo reto no triângulo laranja, o maior, está olhando para o lado que mede A. Muito bem. No triângulo 3, o triângulo rosa, este mesmo ângulo reto está olhando para o lado que mede B, pessoal. O lado que mede B. Assim como, ó, no triângulo laranja, o ângulo vermelho aqui, ó, está olhando para o lado que mede B. Assim como B está para quem, pessoal? No triângulo laranja, o ângulo vermelho está olhando para o lado que mede M. Muito bem. Assim como, ó, no triângulo laranja, o ângulo vermelho está olhando para o lado que mede C. E o ângulo vermelho no triângulo rosa, está olhando para a altura desse triângulo, tá? Muito bem. Agora eu vou montar a relação entre o triângulo 2 e o triângulo 3 para finalizar. No triângulo 2, o ângulo reto está olhando para o ladinho que mede C. Muito bem. Já no triângulo rosa, que é o triângulo 3, este mesmo ângulo reto está olhando para o lado que mede B, ok? Assim como, ó, o ângulo vermelho no triângulo 2 está olhando para a altura e o ângulo vermelho no triângulo 3 está olhando para o lado que mede M. Assim como, pessoal, o ângulo azul no triângulo 2 está se opondo ao lado que mede N, ó. Assim como o ângulo azul no triângulo rosa está olhando para o lado que mede H, que vai ser justamente a altura desse triângulo. Tá aqui todas as razões de proporcionalidade existentes entre esses três triângulos, tá? Todas as possibilidades. A gente vai pegar caso a caso agora e estudar para encontrar essas relações, tá bom? Estudando a relação entre o triângulo 1 e 2, a gente chegou nessa proporção aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer essa igualdade, certo? A está para C, assim como B está para H. Fazendo aqui, aplicando a propriedade da proporção, a gente tem a multiplicação cruzada, cruz credo. Então, eu vou dizer que A vezes H é igual a C vezes B, ou B vezes C, dá no mesmo, tá, pessoal? Então, eu encontrei esta primeira aqui, ó, esta primeira relação. Depois, eu vou fazer aqui, ó, a primeira com a última, tá? Eu vou dizer que A está para C, assim como C está para N. Multiplico o cruzado novamente, o que é que eu vou encontrar? C vezes C vai dar C ao quadrado, é igual a vezes N. A vezes N. Muito bem, pessoal. Então, já encontrei outra relação aqui. Falta o que agora? Falta eu fazer a igualdade entre a segunda razão e a última. Então, eu vou dizer que B está para H, assim como C está para N. Multiplico o cruzado, eu vou encontrar C vezes H é igual a N vezes B. N vezes B,
ou B vezes N, tá, pessoal? Ou B vezes N, eu também posso escrever esta notação. Então, guardou isso aqui, separou, muito bem. Agora a gente vai estudar as relações entre o triângulo 1 e o triângulo 3, tá? Bom, então nós temos a proporção aqui que foi definida entre as relações de proporcionalidade entre os lados do triângulo 1 e o triângulo 3. Então, do mesmo jeito que eu fiz para definir as relações entre os triângulos 1 e 2, eu vou fazer aqui. Então, vou igualar primeiro, ó, esta razão, A está para B, assim como B está para M, tá? Multiplica cruzado, eu vou ter a seguinte expressão, ó, B vezes B vai dar B ao quadrado e A vezes M vai dar A vezes M, tá? Já encontrei essa outra relação aqui. Depois eu vou fazer o A, certo? A primeira razão está para a última, C está para H. Muito bem. Então, multiplico o cruzado, aqui eu vou encontrar, ó, CB está para AH. Então, encontrei essa outra relação. E agora, por último, eu vou fazer a relação da segunda razão, B está para M, assim como C está para H, certo? Multiplico o cruzado, eu vou encontrar B vezes H vai dar BH, igual a C vezes M. Então, encontrei essa última relação aqui. Tá? E por último, pessoal, a gente vai encontrar as relações resolvendo a proporção entre o triângulo 2 e o triângulo 3, para finalizar. Tá? Estabelecendo as relações entre o triângulo 2 e o triângulo 3, a gente chegou nessa proporção aqui. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente, eu vou fazer aqui, ó. Vou comparar esta primeira razão, C está para B, com a segunda, H está para M. Eu vou encontrar B vezes H é igual a C vezes M, tá? Guardei isso aqui, ó, esta relação. Depois eu vou fazer a primeira razão com a última, C está para B, vamos fazer aqui embaixo, tá? C está para B, assim como N está para H. Então, multiplico o cruzado novamente, eu chegarei na expressão B vezes N é igual a C vezes H. Cheguei nesta expressão aqui. E por último, eu farei a segunda razão, H está para M, assim como N está para H. Meio pelos extremos, H vezes H vai dar H ao quadrado, é igual a M vezes N. Cheguei nessa última relação. De todas essas relações que nós escrevemos aqui, nós iremos observar algumas repetições. Por exemplo, B vezes H é igual a C vezes M. Onde é que a gente encontra? A gente encontra aqui, ó. Então, não posso contar essas repetições, tá? Eu tenho também, ó, C vezes H é igual a B vezes N. Onde é que está essa expressão? Ó? Entre os triângulos 1 e 2, a gente conseguiu encontrar essa relação, a mesma relação. Ó, C vezes H é igual a B vezes M. Eu não posso contar essa repetição. E também, ó, B vezes H é igual a C vezes M, eu vou encontrar essa relação aqui, entre o triângulo 1 e 3, que eu já havia definido. E aqui também, ó. B vezes C é igual a A vezes H. Onde é que eu encontro isso aqui? Eu encontro entre o triângulo 1 e o 2. Aqui, ó, B vezes C é igual a A vezes H. Então, só nos resta escrever as seguintes relações métricas. A primeira relação métrica será C ao quadrado é igual a A vezes N. A segunda relação métrica que eu posso escrever é B ao quadrado é igual a A vezes M. A terceira relação métrica que eu posso escrever será H ao quadrado é igual a M vezes N, tá bom?
E a quarta e última relação que eu vou escrever é B vezes C, certo? Igual a A vezes H. E temos uma quinta também, que essa vocês já conhecem, né? O famoso teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom, pessoal? Agora só nos resta praticar. Irei passar alguns exercícios e uns outros vídeos, aulas aí, para vocês aprenderem onde é que iremos aplicar essas relações métricas. Tchau, tchau! Se você gostou do vídeo aula de hoje, deixe seu like, compartilhe com os colegas e se ligue nos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Beijo do tio!